Estamos examinando o livro de Isaías, no capítulo 12. O estudo nos leva a fazer uma avaliação acerca da interpretação que se faz dos capítulos deste livro. E nós vemos que os intérpretes, por não terem o conhecimento das coisas eternas e por não considerarem a alma como dotada de eternidade e de renascimentos contínuos, eles fazem aí uma grande confusão em relação ao que significa cada coisa. O capítulo que antecede aqui o de número 12, que fala do reino do Messias, é visto como a chegada do tal reino milenar, que na teologia cristã é tido como um período em que Deus enviaria o seu Filho para que reinasse no mundo por um período pacífico. E depois desses 1000 anos, então o Senhor permitiria que o diabo fosse solto e haveria o juízo final. A tese relacionada com esse milênio é uma coisa sem qualquer lógica, quando a gente olha pelo ponto de vista da teologia do cristianismo. É evidente que o conhecimento das coisas eternas, da ciência de Deus, nos leva a entender que o milênio ele não é um período que se conta aqui na Terra, mas ele já aconteceu e nós estamos às portas da chegada do reino, estamos perto do juízo final. Não devemos acreditar que Cristo virá ao mundo, estabelecer um período milenar, para depois ele soltar o diabo. Segundo os teólogos, ele seria preso, Cristo viria reinar aqui no meio de nós, o Messias, como um líder a governar o mundo, e depois ele soltaria o diabo para fazer uma desordem. Tudo isso foi uma invenção dos teólogos cristãos, porque eles não entendem a existência da alma como um ser eterno, que foi gerado quando foi gerada a criação, e que a alma é, na verdade, habitante do mundo material. E por isso, esse é o lugar da sua habitação. A alma não foi criada para viver no céu. A alma foi gerada para viver nos mundos. No nosso caso, especialmente, o mundo terreno. Nós somos os habitantes deste planeta. E a população da Terra é bem maior do que se pode imaginar. O que existe ainda no mundo, na vida das nações, é um espírito de muita confusão, porque a Terra ainda é um mundo atrasado. Nós vemos injustiças por toda parte. Nós vemos pessoas abusando da sua liberdade de fazer escolhas, poder que é dado a governantes, há abusos de toda a ordem. Há um desequilíbrio enorme em termos sociais, em que poucas pessoas têm muito e muitos não têm quase nada. Isso é uma grande injustiça e mostra o estado de atraso ainda que nós temos na Terra, que vivemos nesse planeta. Há muito a ser feito. E os homens, evidentemente, sabem que tem muitas coisas a serem feitas, mas eles estão usando doutrinas que são originárias do pensamento do homem. Os homens criaram as suas doutrinas políticas para poder governar a vida e fizeram bem, não está errado não. Isso faz parte da própria história e do desenvolvimento da humanidade, mas nós estamos chegando agora num tempo de exaustão do conhecimento das coisas humanas. É preciso que a humanidade tenha posse de um conhecimento diferente, que é o conhecimento da lei natural. Ou seja, a humanidade precisa saber dos segredos de Deus. E não é o Deus
das igrejas. Eu gosto de falar sempre isso, porque nós não tratamos aqui na nossa comunidade do Deus de igrejas, nem de sinagogas. Nós estamos falando de um Deus altíssimo. É um Deus que está além das religiões. Também queremos deixar claro que nós não estamos aqui falando contra as religiões, mas que elas fazem também parte deste atraso que hoje toma conta do mundo. E tanto a humanidade e os políticos precisam tomar ciência das coisas eternas, como também as religiões, para que haja uma grande mudança em todo o planeta. Vai haver uma destruição generalizada na Terra. E é gravíssimo. O que nós estamos prestes a assistir é algo que nunca aconteceu e nem vai acontecer mais, segundo os ensinamentos do próprio Cristo. E nós precisamos saber e nos preparar para enfrentarmos devidamente este período, porque vai acontecer uma grande confusão no mundo, para que depois se estabeleça assim uma nova ordem. Quando nós olhamos as coisas pelo ponto de vista da eternidade das almas, tudo se torna claro. E as gerações que estão vivendo hoje são as gerações que já viveram no passado, com o acréscimo de novas almas, de outros personagens, porque, como nós afirmamos no começo do estudo, a população do planeta é muito maior do que nós podemos imaginar. E há espaço para todo mundo, não é, irmãos? Há espaço para todo mundo viver, para todo mundo comer, ter sua casa, se realizar e desfrutar de tudo aquilo que a vida na dimensão material, ela permite ao espírito, permite à alma do homem, para que ele viva e desfrute do que Deus proporciona a ele. E a humanidade, então, vai caminhar no rumo do progresso, se transformando em estados cada vez mais próximos da perfeição de um mundo que verdadeiramente é civilizado. O capítulo 12 aqui do livro de Isaías, esses intérpretes que eu disse a princípio, eles dizem que isso aqui seria mais ou menos o culto na época do milênio. Não tem nada a ver isso aqui, na verdade. Ele está falando aqui do dia que o reino vai ser estabelecido na terra. Não vai ter período de 1000 anos e depois a destruição. Nós estamos chegando já no tempo da destruição. Basta ver a grande anarquia que está se formando no mundo. Uma desordem está por toda parte. A apostasia está se instalando no mundo e as pessoas não estão percebendo. E o povo de Deus também está se deixando levar, o que é pior, né? Gravíssimo isso. Os irmãos estão vivendo como se fossem gentios. Em vez de viver como se fossem judeus, quer dizer, dedicados mesmo a Deus, viver separado como santos de Deus, não estão vivendo como santos nada. Estão vivendo como homens mundanos e mulheres que vivem das coisas desse mundo. É preciso mudar os conceitos e logo. Quem sentir que é de Deus, se agarre com o Senhor e se separe dessas coisas loucas que estão acontecendo no mundo, não dando ouvidos aos homens, porque as coisas que eles construíram e fizeram, elas, por si mesmo, elas vão ser destruídas. Eles vão se surpreender muito quando eles perceberem que o que eles fizeram estava fora da ordem natural. Só para não dizer que é pecado. Tá bom, irmãos? Tem pessoal que não pode falar pecado, né? A pessoa fica arrepiado. Não gosta de falar que é pecado. Então vamos falar assim, fora da ordem natural, tá? Tudo que é fora da ordem natural é contra a lei do Criador. E aí dá problema, tá bom, gente? Dá problema, é só questão de tempo. Tá? Como a alma é eterna, a gente não tem pressa, viu, irmãos? É aqueles que não acreditam, não tem problema nenhum, viu? Você gosta de viver no pecado? Pois viva no pecado. Você vai colher as consequências dele, viu? Nós não temos pressa, você não vai morrer. Quem sabe uma temporada nas regiões de sofrimento depois da tua morte faz você acordar para a verdade. Funciona assim, viu? Então, aqui nesse capítulo 12, o livro de Isaías é maravilhoso. Né? Ele tem um significado especial para nós, porque trata do ministério do Messias. Aquele que nós cremos ser o
O Cristo de Deus, o ungido, né? O primogênito do povo. E quando eu falo primogênito, é do povo de Deus, de judeus e de cristãos. Nós acreditamos, respeitamos quem pensa o contrário, que Jesus é o próprio Adonai, é o Senhor, quer dizer, aquele que representa o Deus vivo. Por isso o apóstolo Paulo dizia que ele é o intermediário. Nós sabemos que o intermediário entre a alma e o Criador é o verbo, né? Mas aí nós estamos falando de um nível bem mais elevado de referências. Para o mundo, para o planeta, nós temos um que foi escolhido para ser o primeiro entre todos. E esse é o Senhor, é o Adonai, é o Cristo, que não tem nada a ver com o Cristo, com o Jesus Cristo das religiões. É algo muito especial. Então Isaías trata desse grande ministério, tão pouco compreendido pelos religiosos, mas do ministério de resgate das almas que foram espalhadas no mundo, às quais muitos de nós faz parte, pertence a esse grupo de almas que estão lançadas no mundo para servir a Deus. Bem-aventurado aqueles que servem a Deus de verdade, mesmo nas igrejas. Tem muitos homens bons dentro das igrejas. Tem muita gente que não serve, tem muitos aproveitadores, falsos profetas, né? Em vez de cuidar das ovelhas, se alimentam delas. Mas o Senhor virá para pôr a obra de todos diante do fogo para ver o que é que serve e o que não serve. Se esse pessoal acha que vai subir para o espaço voando aí, por arrebatamentos e outras conversas mais, eles estão muito enganados. Só entrará no reino de Deus, participará do mundo novo, aquele que for provado no fogo. Pode preparar aí. Se você está se aproveitando do nome do Senhor, ele vai te provar, viu? Vai te provar. Você não passa nem pela tua cabeça o que vai acontecer no mundo. É algo muito sério, gravíssimo. E nós que representamos o Senhor, que somos o povo escolhido, com certeza nós vamos passar por um momento bastante difícil e complicado. Temos que pedir a Deus que nos revista da roupagem celestial, para que seja possível nós suportarmos as coisas que hão de vir. O Senhor nos dê e nos conceda do seu Espírito. O capítulo 12, ele começa assim: e dirás naquele dia. De que dia que ele está falando? Quando o reino chegar. Quando o reino chegar, graças te dou, ó Senhor, porque te iraste contra mim. A tua ira se retirou e tu me consolas. Como se o povo viesse reconhecer que Deus esteve irado com ele durante um bom tempo. E a palavra aqui, irmãos, é claro que ela se refere ao povo de Deus, ela não está se referindo a estranhos. As escrituras foram escritas para Israel. Para Israel. O Novo Testamento para essas ovelhas perdidas da casa de Israel, que são os cristãos. E o Antigo Testamento, chamado Antigo Testamento, que são as escrituras hebraicas, para os judeus, nossos irmãos de Israel. Eles são uma nação só, um povo só. Porque o verdadeiro vínculo se dá pela fé. Paulo descobriu essas coisas. E as consequências eram tão graves que os judeus perseguiram Paulo. Porque eles pensavam que Paulo estava conspirando contra os interesses de Moisés. Não estava. Ao contrário, estava dando desenvolvimento àquilo que Moisés havia dito a respeito do povo que seria lançado nas outras nações. Então isso é maravilhoso, irmãos. Graças te dou ao Senhor, porque te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Então é um período que certamente Deus haverá de tirar de sobre nós todo o sofrimento e prova e tormento para que nós sejamos definitivamente consolados como povo de Deus. Amém. Isso é muito bom, irmãos. E nós cremos. E melhor, não temos pressa. E é bom não nos envolvermos com o mundo. Olha, eu tenho acompanhado as notícias aí do meio evangélico, cristão. Aí. Irmãos, os irmãos, infelizmente, vivem
atrelado no mundo, porque eles não entendem outra coisa no seu mundo. Eles acham que Deus escolheu eles para mudar o mundo, para mudar o que está aí politicamente. Não é nada disso. O mundo vai acabar. Não tem como impedir. Está acontecendo uma coisa que os religiosos não sabem o que é. É uma coisa gravíssima que está acontecendo, um desequilíbrio que está acontecendo no mundo, no planeta. Vai afetar a vida de todas as nações, de todos os viventes. E trazer um caos para o mundo. E trazer uma grande confusão. E guerras e destruição. Algo muito sério, irmãos. Nós temos que ter cuidado para a gente não se dar ao mundo, como tem acontecido com muitos irmãos invigilantes. São santos só dentro da igreja. Lá fora vivem uma vida mundana. Deus haverá de nos consolar. Olha, existem várias passagens em outros profetas, e aí estou me referindo aos livros da Escritura hebraica, em que Deus, tratando do reino, ele fala que vai enxugar as lágrimas do povo, que sequer o povo se lembrará do passado. E dará a esse povo todas as condições para que ele possa viver em paz. Porque o próprio Deus estará no meio de nós. Não como homem, né? É como espírito. Disse o Senhor, Deus é espírito. Nós precisamos entender isso, irmãos. Senão vamos ficar adorando imagens. Vamos fazer uma cruz, vamos botar um santo lá e ficar orando. E uma imagem, achar que aquilo é o Senhor. Tudo bem, isso faz parte da imaturidade das almas, etc. Mas dá para a gente fazer um esforço para avançar? Se nós temos uma vida só, não tem problema nenhum. Mas se nós tivermos muitas vidas, como parece que é? A alma está aqui para aprender, não está aqui para viver. Claro que tudo isso muda radicalmente o ponto de vista. Porque, irmãos, se nós temos mesmo só uma vida e nós estamos aqui para desfrutar, eu pergunto aos irmãos, por que nós não vamos comer e beber? Estamos fazendo o que aqui? O que nós estamos fazendo aqui? Vamos nos divertir, não vamos perder o nosso tempo, não. Depois, na hora da morte, o Senhor nos perdoa e chama o padre, o pastor, para fazer uma grande oração. E lá vamos nós, embarcados. Sabe-se lá para onde, porque ninguém sabe para onde vai. Ninguém tem conhecimento. Cada um inventou uma história. Um inventa que vai ficar dormindo, outro que vai subir para a cidade celestial, porque é dessa igreja, daquela outra. E vamos seguindo. Outros nem conhecem quem é o Senhor, né? Muitas nações não conhecem quem é o Senhor. São diversas nações que têm desconhecimento da palavra de Deus. Como seriam salvas se as almas não fossem eternas? É claro, irmãos, isso é lógico. Nesse ponto de vista, nós precisamos colocar um freio nos excessos da nossa vida para que a gente não seja enrolado com essa multidão. E tem gente que vai ser enrolada. Olha o que está acontecendo no mundo, basta você olhar. Use da sua inteligência. Se você não acha que está acontecendo uma coisa louca no mundo, é porque você está envolvido nessa loucura. Ah, eu acho que está tudo normal. É? Se for assim. De vez em quando as pessoas chegam e dizem assim, pastor, mas isso sempre foi assim. Que a pessoa é limitada. Como a visão dela limita-se à vida pessoal dela, da sua família, dos amigos, ela acha que a vida foi sempre assim. Dá uma olhada na história. O mundo nunca esteve numa situação tão grave de desajuste, de descontrole. Nunca teve, irmãos. É sério o que está acontecendo. E pior, as nações não sabem como controlar mais. Eles não sabem. Está todo mundo com o dedo no gatilho. Não é? Pronto para fazer uma guerra, para fazer uma confusão. Por quê? Por trás disso está o inimigo. É o inimigo de Deus, é o inimigo dos homens, é o inimigo da humanidade. O diabo é mentiroso, está enrolando a humanidade, enrolando os homens. Fez o homem acreditar que com a tecnologia ele vai resolver seus problemas, com o conhecimento das coisas materiais. Não vai. Não vai.
O conhecimento é importante, mas ele não é suficiente para dar estabilidade à vida planetária, à vida das nações. É preciso um outro conhecimento, um conhecimento que não está no mundo, não está nas escolas. Está por trás das Escrituras Sagradas. Eu digo por trás, porque se você ler com seus olhos, você não vai entender. É preciso que o Espírito revele para você o conhecimento oculto, que está aqui nos livros, sobre a eternidade, como que funcionam as coisas. Um dia o homem vai saber como tudo funciona. E aí então ele vai poder construir o futuro sem que o futuro seja destruído por ele mesmo. Porque o homem vai destruir a sua própria casa. Ele está fazendo isso. Ele está minando a sua casa. Tirando tijolo embaixo, daqui a pouco vai ruir tudo na cabeça dele. É isso que vai acontecer. As Escrituras chamam isso de fim do mundo. É claro que o mundo não vai acabar. Tá bem, irmãos? Ajuda a contar isso para as pessoas, viu? Vai ser uma coisa feia, mas não vai acabar não. Tá? Vamos continuar. Segundo as Escrituras. Então, naquele dia, todos nós que somos o povo de Deus, nós vamos reconhecer, irmãos, que embora Deus tivesse se irado contra nós, permitido que nós passássemos por provas, por sofrimentos, por perseguições, por dificuldades, a ira dele se retirou e ele então trará a nós um Espírito Consolador. Jesus fala disso lá no Evangelho de João, Espírito de consolo, de verdade, de sabedoria, de entendimento, do quê? De verdade eterna, de conhecimento eterno, não tem nada a ver com vida, com política, com direita, com esquerda, isso não tem nada a ver com isso não. Isso é coisa que o homem inventou para poder viver. Não tem nada, isso aí tudo é coisa de homens. Não, os irmãos, por favor, não embarquem nessas coisas de políticas, defendendo A, B, C. São tudo homens. A pior coisa do mundo é o sujeito invadir a privacidade de um homem e revelar quem ele é, porque tem o homem, ele, na frente dos outros ele é uma coisa, por trás ele é outra. Por quê? Porque os homens são assim. Os homens não são verdadeiros, eles são, na verdade, pessoas que fazem coisas ocultas. E o Senhor permite que a gente fique sabendo do que se passa em oculto, para que a gente saiba que o homem não é nada. Esta é a razão pela qual a Escritura diz: maldito é o homem que confia no homem, que faz da carne o seu braço, a razão da sua felicidade. Seja amaldiçoado. É digno de morte aquele que não crê no Senhor. Não é de morte física não, viu? Não vai nos acusar e dizer que nós estamos querendo o fim da vida dos irmãos que não creem. É da morte espiritual, dizia o apóstolo Paulo. Vai dar uma estudadinha em Paulo para entender o que é morte espiritual. É a ausência de Deus. É a consequência de viver sem Deus. É sofrimento, é tragédia, é desgraça de toda a ordem. Então não queira que a ira de Deus permaneça sobre você. Busca ao Senhor para que Ele retire dos seus lombos a sua ira e possa te consolar. Isso só acontece se nós nos convertermos ao Senhor. E que é a conversão? Conversão é você sair de um estado e passar para o outro. É sair do sono e acordar. É sair da escuridão e ir para a luz. É sair da ignorância e ir para a sabedoria. É isso. Sabedoria, qual sabedoria? Da eternidade, da ciência de Deus. Não pode ser sabedoria da escola. Não faz confusão, não. E o pessoal faz um pouco de confusão com sabedoria, achando que quem está lá na escola sabe de coisas que nós não sabemos. Ele sabe das coisas da terra, mas das coisas dos céus não sabe nada. Com esse conhecimento aí pode acabar no escuro. Depois da morte, a morte vem, né, irmão? Não manda recado. Vem mesmo. Eis que Deus é a minha salvação. Eis que Deus é a minha salvação. Por que salvação? Quando você salva alguém, é porque a pessoa está morrendo, não é? Não morreu ainda, mas está em perigo. Não chama o bombeiro quando o sujeito está afogando, lá, ó, joga a boia para ele para salvar. Não é assim, irmãos? O bombeiro faz uma investigação primeiro, quem é a pessoa que está morrendo? Não, né? O bombeiro chega lá e salva o sujeito. Né? Oh, você é evangélico? Você é judeu? Não, você é católico? É espírita? É budista? Não, o bombeiro vem para salvar. Jesus é o bombeiro divino. Entendeu? Ele salva todo mundo que está morrendo.
Então, o povo de Deus reconhece: eis que Deus é a minha salvação. Confiarei. Esse nele aí é o tradutor que põe, né? Onde a palavra é grifada, que está deitadinha assim, é que a palavra não existe no original. É o tradutor que põe para dar sentido. Mas aqui nesse caso, a gente não precisa da palavra nele. Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei, não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força. É o cântico da minha boca, é o que eu falo. Se tornou a minha salvação, a minha saída, porque eu estava morrendo. Então, irmãos, só em Deus nós encontramos essa salvação, só nele. Bom, eu fui salvo, agora eu posso ficar sossegado, posso passear, posso ir para a Europa e não sei para onde. Não é possível, é necessário que você cuide da sua vida. Que você torne a sua vida uma vida reservada. Eu tenho visto alguns irmãos, manda filho para o exterior para estudar. Eu gostaria de perguntar, para quê? Para que você manda seu filho para estudar no exterior? E correr o risco nessas nações apóstatas, porque as nações para onde eles vão são nações apóstatas. É onde o mal entrou faz muito tempo. Agora chegou aqui no Brasil, né? Uns 10 anos para cá. Mas lá já está há muito tempo. Você manda seu filho estudar lá. Eu te pergunto para quê? Para ele ser diferente dos outros que estão estudando aqui? É assim, faça um exame de consciência se é isso que você quer com o teu filho. Porque você corre o risco dele se perder. E você vê seu filho ser levado com as multidões. E depois não há nada a fazer. Então, se nós não entendermos que Deus é o nosso refúgio, nós precisamos ser fiéis a Deus de verdade, deixando essas bobagens do mundo, esses sonhos do mundo para lá. Nós vamos, irmãos, acabar sendo condenados. Nós vamos ver filhos nossos ser condenados. Por que nós vamos inventar moda? Isso é inventar moda. O cara quer estudar num outro lugar para ser o quê? Melhor do que o outro? É isso? Já prestou atenção que é isso? Ah, vou qualificar meu filho no exterior. Assim, no Brasil não tem universidades capazes de qualificar os filhos. Já chega o problema das universidades que hoje estão corrompidas, né? Mandar um filho para lá já é um perigo danado, a gente perder a criança aqui mesmo no Brasil. Imagina no exterior. E as pessoas ficam inventando modas. Inventando modas porque não são fiéis a Deus. Não confiam no Senhor. Confiarei, não confia no Senhor. Olha, eu confio no Senhor, mas vou providenciar isso, providenciar aquilo, um seguro de vida, vou dar um jeito de me aposentar num serviço muito bom, vou fazer isso e aquilo e tal, para poder ter no final da minha vida, segurança e tal. É isso mesmo. Quer dizer, a carne é seu braço. Sejam amaldiçoados esses que fazem da carne o seu braço. O que é fazer da carne o seu braço? É confiar no mundo, irmãos. É fazer como fazem os gentios. Nós somos o povo de Deus? Essa é a pergunta. Se nós somos o povo de Deus, nós precisamos ter uma vida reservada. Ah, tem problema com o menino, a menina vai querer viajar, não sei o quê, não sei o quê. Ué, tem problema com o menino, enfrenta ele vai viajar pelos recursos dele. É só você não dar o dinheiro, acabou. Ele não vai. Aí vira a cara, fala que vai embora de casa, vai embora de casa. Dê a mala para ele ir embora de casa. Ele não passa uma semana fora de casa, ele volta, porque ele vive do teu dinheiro. Ele não trabalha. Agora, se ele já tem dinheiro suficiente para trabalhar, para viajar para o exterior, deixa ele ir com Deus. Se precisar do seu conselho, diga, olha, se fosse você eu não iria não, filho. Mas você quer, e vai. Mas paga as tuas contas. Então nós precisamos saber lidar com os meninos de hoje. Hoje é uma criançada rebelde, cheia de história, porque nós pais somos permissivos. Permissivos. Não queremos enfrentar os meninos. Vai, enfrenta os meninos. Porque você pode perder o seu filho e a sua filha. E é simples, a lei é simples, é isso. Enquanto você for dependente de mim, eu dou as cartas. O dia que você tiver o seu dinheiro e a sua vida, você pode ir para onde você quiser, fique à vontade. Mas por mim você não vai. Ponto. E a mulher tem que apoiar o marido nas suas decisões, principalmente em decisões dessa natureza. Às vezes o pai fala que não, a mãe vai lá, não, deixa assim, não sei o que e tal. Aí vira aquele conflito dentro de casa, né? A mulher tem que apoiar o marido, os dois têm que conversar sobre a grave situação que está envolvendo o mundo, colocando em risco a nossa casa, os nossos filhos. É necessário tomarmos providência. Deus é, na verdade, nosso refúgio. A nossa vida precisa ser contida, precisa ser uma vida modesta, uma vida de pessoas comuns. Então estuda no Brasil mesmo, uma universidade boa, vai lá,
faz o curso. O mundo está cheio de sábios, não precisamos de tantos sábios assim. Precisamos de pessoas sérias em relação a Deus, as atitudes. O resto pode ser qualquer coisa, irmãos. Qual é a diferença do jeito de ser médico, ser advogado, ser técnico elétrico em eletricidade, ser técnico em computador? Qual que é a diferença disso, irmãos? Qual que é a diferença, sinceramente? Não podemos ser felizes porque temos um curso técnico de enfermagem, ou sei lá, dirigir carroça, ou seja o que for. Qual que é a dificuldade? Não, inventaram que as pessoas precisam procurar as melhores e mais rentáveis profissões. Aí sai todo mundo correndo aí atrás de profissões que inventam, né? Criaram um monte de profissão agora. Sai todo mundo atrás dessas coisas aí. Achando que isso tem a ver com Deus. Não tem nada a ver com Deus, isso tem a ver com o mundo. Com o mundo. Deus é a minha salvação. Confiarei, não temerei, porque é a minha força, é o meu cântico e se tornou a minha saída, a minha salvação. E direis naquele dia, quando chegar o reino, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei notórios os seus feitos entre os povos, contai quão excelso é o seu nome. Cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Ele está falando aqui do reino de Deus que vai ser implantado no mundo, irmãos. Olha, vai lá em Apocalipse. Eu gosto, às vezes, de dirigir aos estudiosos do cristianismo, né? Tem lá os impérios da terra, o sétimo império, os 7 impérios, que são os 7 grandes impérios da história. E os Estados Unidos é o 7º império. E o que vem depois desse agora é o império da besta, que vai durar 3 anos e meio, quando vai haver a guerra, vai haver confusão. Depois virá um reino que não passará jamais. Quer dizer, é o reino de Deus. Não passará jamais. É assim que se entende o Apocalipse, irmãos. Não tem nada de milênio, de Jesus que vem prender o diabo, ficar 1000 anos aqui, depois soltar o diabo, depois acabar o mundo. Não tem nada disso. As coisas estão bem claras lá, irmãos. É o reino que será estabelecido no planeta inteiro. O reino de Deus. Não se está dizendo que as nações vão se converter ao cristianismo, as nações vão se converter ao judaísmo. Não é isso, não. Vão se converter à realidade de Deus, aos ensinamentos das Escrituras Sagradas. Não vai existir espírito religioso mais. Porque o mundo todo será o templo do Senhor, em todos os lugares. E pensamentos, tudo o que nós formos fazer, nós vamos pensar em Deus e na sua lei natural. Não parece lógico isso, irmãos? Eles elegeram essa história de que é necessário haver concorrência, né? Inclusive do pensamento. Isso é muito comum no sistema criado pelo homem. E é necessário para o estado de atraso da humanidade. Mas não significa que o homem deve seguir o resto da sua existência nessas disputas por posições de saber ou de justiça. Deus vai acabar com isso. Haverá uma ordem natural. Cada país vai ter a sua cultura, seus costumes, como é, evidentemente, o mundo, que são muitas nações, e ali se desenvolveram povos de diversas maneiras em função da sua história, do clima e uma série de coisas que fomentaram a formação desses povos. Não quer dizer que vai chegar assim e falar, a partir de agora vai ser tudo assim. Não é assim que vai ser, irmãos. Mas haverá uma ordem natural, haverá uma lei única, e as pessoas vão começar a entender como é que se deve viver para serem felizes. É isso. Deus quer que todos os homens tenham conhecimento da verdade da criação e de todas as coisas. É isso em resumo. Por isso anunciemos os feitos do Senhor a todos os povos. Anunciamos agora, vamos anunciar no futuro, para que eles possam conhecer o Senhor. Cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Anuncie isso em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitante de Sião, aí dirigindo a nós,
que é Sião? O povo de Deus. Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o santo de Israel no meio de ti, que é o Senhor. Amém. É isso, irmãos. É claro. Está se falando aqui do rei. Isaías desenvolve todo o pensamento aqui, estabelecendo uma relação entre os fatos que aconteceram no passado, principalmente do povo ter sido levado para a Babilônia, a queda da Babilônia, que é uma imagem miniaturizada da Babilônia do futuro, chamada no Apocalipse de a Grande Babilônia, as suas glórias, riquezas e poderes. Então, Isaías ele vai associando uma coisa à outra. Nós vamos ver aqui no capítulo 13, a ruína da Babilônia, que ele fala da queda daquela Babilônia, mas ao mesmo tempo trata da queda da Grande Babilônia no fim do mundo. Então, essas imagens são importantes para nós entendermos os acontecimentos que estão por vir. Que o Senhor possa nos ajudar a entender e a nos prepararmos devidamente para enfrentar as lutas que nós teremos. Serão muitos desafios. Preste atenção na confusão que está se formando. Leia jornais, leia a mídia séria, não vá atrás de correntes de WhatsApp, essas doidices que tem na internet. Leia as mídias sérias do que está acontecendo no mundo. Está perdendo o controle, eles não sabem o que fazer mais para controlar as nações. Estamos vivendo um momento de grande confusão, porque o mal está entrando no mundo. Está subindo do abismo. Um lugar abstrato, mas real. Está subindo, entrando no mundo e vai gerar um transtorno sem fim. Quer dizer, com fim. Né? Para que o reino seja estabelecido. Que Deus nos abençoe no seu grande amor, nas suas muitas misericórdias. Amém.